Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, assim nos diz a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nós, diante da Tua Palavra, nos encontramos. A Tua Palavra é poderosa. Nós somos fracos, Senhor Deus, mas ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós rogamos a Ti, Senhor, pelo auxílio do Teu Espírito Santo, que o Senhor conduza as nossas mentes em uma santa reverência e na mais alta consideração pela palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés. Ó Pai, nós assim te pedimos, ilumina os nossos corações pelo Teu Espírito através da Tua palavra. Nós assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Há muito que se possa tratar nesses versículos iniciais que nos são apresentados nesta carta, onde o apóstolo Paulo, ele está se direcionando aos irmãos que estavam na cidade de Corinto, está se direcionando à igreja que lá habitava. Mas nessa noite, meus irmãos, nós gostaríamos de nos deter de modo mais aprofundado ou de modo mais enfático no que diz respeito ao versículo de número 2, quando vai ser dito que o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Foi com este propósito que Deus nos chamou, foi com este propósito que Deus transformou as nossas vidas. Assim como o apóstolo Paulo poderia olhar para a igreja de Corinto e dizer que aquela igreja era uma igreja de Deus, assim também nós podemos olhar para este pequeno rebanho que nessa noite está reunido, adorando ao Senhor, e podemos dizer de igual modo que somos igreja de Jesus Cristo, somos igreja de Deus, e somos aqueles que foram santificados por Deus e chamados para uma vida de santidade. O que nos chama a atenção, meus irmãos, nesse texto, nessa introdução da carta aos Coríntios, é a maneira como o apóstolo Paulo se refere a eles, pois a igreja de Corinto, como alguns de nós bem sabem, era uma igreja problemática. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha problemas no que diz respeito à unidade. Era uma igreja que, em certa medida, estava dividida. Uma dizia: eu sou de Paulo, outro: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, outro: eu sou de Jesus Cristo. E havia dissensões, contendas. Havia também casos de imoralidade sexual no meio dessa igreja que não estavam sendo tratados. Haviam muitas situações a serem tratadas, doutrinas a serem corrigidas. Mas o apóstolo Paulo, mesmo sendo essa igreja tão complicada, uma igreja que dificilmente algum pastor gostaria de se candidatar para ser pastor dessa igreja, o apóstolo Paulo começa chamando essa igreja não de sinagoga de Satanás, não de outro tratamento, senão chamando ela de igreja de Deus. Apesar dos seus muitos pecados, erros doutrinários, divisões, dificuldades e tantos problemas que havia no meio daquela igreja. E é claro, meus irmãos, o apóstolo Paulo não está sendo conivente com os pecados e os erros dessa igreja, mas é uma introdução, por assim dizer, daquilo que ele haveria de tratar nas suas minúcias, à medida em que ele continua nesta carta tratando daquilo que aquela igreja precisava ser esclarecida.
e no que o apóstolo Paulo se empenha por apresentar-lhes um caminho superior, um caminho melhor, para que eles devessem trilhar, seguir na jornada deles como igreja de Deus, como povo santo, como povo escolhido, como povo que é identificado com Deus. E aqui, meus irmãos, nós também aprendemos com o apóstolo Paulo a não sermos precipitados na nossa maneira de tratar com aqueles que erram, com aqueles que estão vacilantes, com aqueles que não estão com o seu espírito fervoroso servindo ao Senhor. Nós precisamos ser moderados na forma de tratar o pecado no meio da igreja. Nós precisamos ser condescendentes, nós precisamos tratar com amor, nós precisamos tratar com consideração, pois nós estamos tratando da igreja de Cristo, quando assim estamos fazendo. E o apóstolo Paulo diz: igreja de Deus, igreja santificada, igreja chamada para ser santa. É assim que o apóstolo Paulo trata aquela igreja. E aquilo que diz respeito, meus irmãos, à obra da santificação que é descrita nesse versículo 2, quando é dito: aos santificados em Cristo Jesus, ele está se referindo à obra de Deus, na santificação das nossas vidas, da nossa alma, porque fora de Cristo não há santidade. Fora de Jesus Cristo, a única coisa que existe é a imundícia do pecado, é a podridão do pecado, é a abominação aos olhos de Deus. E é por isso que ele, ao tratar aquela igreja e chamá-la, ele diz: santificados em Cristo Jesus. Ele está tratando da obra de Deus na vida daquela igreja, aquela igreja problemática, aquela igreja com pecados, que eram de uma tal forma, pecados escandalosos, que até mesmo os ímpios se escandalizariam com esses pecados, porque havia no meio daquela igreja um jovem que tinha relações com a sua madrasta. Que absurdo! Até mesmo entre os gentios é algo não aceitável. E havia isto acontecendo ali dentro daquela igreja. Mas o apóstolo Paulo se direciona a esta igreja dizendo: vocês foram santificados em Jesus Cristo. Isto aqui, meus irmãos, eu tenho para mim que é algo que vem para refrescar a memória daquela igreja. É algo que vem para reavivar a mente e os corações que estavam adormecidos, os corações que não estavam se entristecendo com a sujidade do pecado, com a malícia, com as divisões, com os erros doutrinários, com a imoralidade. Essa palavra vem como um prólogo, vem como uma introdução, para que depois o apóstolo Paulo tratasse nas minúcias o que estava precisando ser tratado no meio dessa igreja. E aquilo que ele diz aqui, meus irmãos, é da mais alta relevância. Ele chama aqueles irmãos de santificados em Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, podemos dizer de nós, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, nós somos aqueles que foram santificados em Jesus Cristo. Nós somos aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus. Nós somos aqueles que foram redimidos pelo alto preço. Foi pela oblação, pelo derramar do sangue de Jesus Cristo que nós fomos santificados. Porque Deus, meus irmãos, como diz lá na carta aos Filipenses 2, versículo 13, é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. É Deus quem opera essa graça da santificação, e nós a recebemos de modo passivo. O Senhor opera em nós a obra da santificação, para que sejamos separados para o Senhor, para que possamos morrer para as obras da carne, morrer para o mundo, morrer para a idolatria do coração, morrer para a idolatria ao dinheiro, morrer para a idolatria sexual,
morrer para a idolatria de tudo quanto rouba do nosso coração a glória de Deus. O Senhor nos santifica para sermos dele e não de nós mesmos. Nos santifica para que sejamos um povo de propriedade exclusiva, como lemos a princípio neste culto. O Senhor nos santifica para sermos uma nação santa, um povo purificado, um povo santificado, um povo que resplandece em meio às trevas. O Senhor faz isso em nossas vidas. Ele nos purifica de todo pecado. E aquilo que diz respeito ao nosso pensamento, quando nos identificamos nesse primeiro momento, do Senhor dizendo assim, aos santificados em Cristo Jesus, nós pensamos sobre a obra de Deus em nossos corações, que nos santifica, essa obra que recebemos de modo passivo, mas que não para por aí. É o começo de uma grande obra, é o começo de uma jornada não para ficar de braços cruzados, esperando que Deus faça por nós aquilo que nós precisamos fazer, mas é o começo de uma jornada de trabalho, de lágrimas, de sofrimento, de suor, em prol de uma vida santificada, em prol de uma vida que não afunda no pecado, em prol de uma vida de alguém que não vive na prática do pecado, mas que rompe com o pecado, rompe com os padrões do comportamento pecaminoso. É uma transformação das vontades que acontece, uma transformação dos desejos. O Senhor nos transformou e agora nós vivemos em novidade de vida. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Nós temos uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de raciocinar, uma nova maneira de compreender o que é a justiça, o que é a ética, o que é a moral, o que é espiritual e o que não é espiritual. Nós somos feitos uma nova criatura, criados segundo Deus, nascidos do alto, não da vontade da carne, não da vontade do homem, não do tradicionalismo. Não é simplesmente porque foi o seu pai ou a sua mãe são cristãos, mas é porque Deus transformou o seu coração. Não é simplesmente porque você vem à igreja aos domingos, mas é porque o Senhor transformou a sua vida de dentro para fora, e agora você tem um novo viver, um novo caminhar, uma nova perspectiva. A santidade não é só esperada da parte daqueles a quem Deus santificou, é um direito de nascença, e não há tempo, nem mesmo por um dia, que um homem não deva ser santo. A palavra do Senhor nos diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos viver em santidade, nós precisamos dizer não ao pecado, nós precisamos labutar, meus irmãos. E uma grande pergunta para nós é: somos santos? Não, meus irmãos, eu não estou perguntando se você é um santarrão, daqueles hipócritas que levantam o nariz com ar de pomposidade, querendo ser melhor do que os outros. Eu estou perguntando se você é santo diante de Deus, do Deus que lhe vê quando ninguém mais lhe vê, do Deus que contempla a sua mente e o seu coração. Você tem lutado contra os pensamentos perversos da sua mente e do seu coração? Você tem se esforçado por evitar ambientes que vão lhe conduzir à iniquidade, ao pecado, à sujidade, a um desvio dos caminhos do Senhor? Você tem trabalhado, meu irmão, você tem suado a camisa, você tem feito a sua parte. Nós temos feito a nossa parte no que diz respeito à santificação. Nós poderíamos até pensar na ilustração de um lavrador, de alguém que está cultivando uma terra. É fato que existe em muitos aspectos, existem coisas que não dependem daquele que planta.
aquele que planta, que lança a semente ao solo, não depende dele que a planta cresça, não depende dele aquilo que diz respeito a fazer com que o sol nasça e faça com que a vida seja cultivada, com que a chuva regue a terra, com que todas aquelas circunstâncias que estão fora do seu controle aconteçam. Mas uma coisa é certa, ele precisa trabalhar, precisa arar a terra, precisa lançar a semente no chão, precisa limpar as ervas que vão e os matos que vão prejudicar a planta, ele precisa cuidar da lavoura, ele precisa se empenhar. E nesse sentido, o homem que está na obra da santificação, ele deve fazer isso de igual modo. Este é um homem que entrou em uma sociedade com Deus, e ele só colherá os benefícios quando tiver cumprido as suas responsabilidades. Deus não vai fazer por mim e por você aquilo que você precisa fazer. Deus não vai descer do céu para fazer aquilo que diz respeito à sua responsabilidade, os seus deveres, os nossos deveres. Existem deveres que precisamos cumprir, trabalhos que precisamos fazer, precisamos entrar neste trabalho, estar juntos ao Senhor. Ninguém pode atingir qualquer grau de santidade se Deus não trabalhar na sua vida, mas também é absolutamente certo que ninguém a atingirá sem esforço da sua parte. Meu irmão, seja homem de Deus, seja homem e se esforce, seja santo. Minha irmã, seja mulher de Deus. Sejamos povo do Senhor, meus irmãos. Muitas vezes no princípio da nossa caminhada parece que as coisas são mais fáceis, quando o Senhor transforma o nosso coração e a nossa mente está exercitada, a nossa mente está com aquele primeiro deleite, aquele primeiro amor nas coisas do mundo por vir. Parece que é mais fácil, e parece que com o passar do tempo as coisas vão ficando mais difíceis, e nós precisamos continuar trabalhando, suando a camisa. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Meu irmão, não desista de uma vida santificada. Ah, pastor, mas são tantos e tantos deslizes, tantas e tantas quedas, tantos e tantos fracassos. Não desista, porque se há em você uma inquietação, se há em você algo que lhe faz ver que você não está satisfeito com esta vida que você tem levado, isto é um indício de que o Senhor já começou a realizar uma obra em sua vida. Isso é um indício de que o Espírito Santo já lhe santificou. Isso é um indício de que o Senhor já operou em sua vida e conduz a sua consciência à verdade de que você está em falta. Não desista de ser santo, não desista de caminhar em santidade. Se arrependa dos seus pecados, abandone o pecado, recomece a caminhada. Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei, disse Pedro. E não demorou muito para que ele negasse o Senhor, mas o Senhor o restaurou, e o Senhor restaura a nós também, irmãos. Restaurou Pedro e restaura você também. O Senhor perdoou Pedro que o negou, e perdoa você que o negou por pecar contra Ele, por afundar a sua mente nos pecados mais impróprios, a sujidade da sua alma. Deus purifica. Não existe pecado tão grande que Deus não possa purificar e perdoar e limpar e renovar a sua vida. O Senhor está tratando conosco, meus irmãos, nessa noite, assim como tratou com a igreja de Corinto, igreja de Deus. Vocês não são igreja de Satanás, sinagoga de Satanás, servos do maligno, mas são servos do Deus Altíssimo, chamados para uma vida extraordinária,
uma vida maravilhosa, uma vida gloriosa, uma vida cheia de esperança, uma vida cheia de saúde, uma vida cheia da graça de Deus. Não, nós não fomos chamados para uma vida de apatia, uma vida sem sabor, uma vida em que a religião nada diz mais respeito que senão vir a uma liturgia, que nós entramos e saímos da mesma forma. Não, mas uma vida renovada pelo Espírito de Deus, uma vida em que nós caminhamos com Deus e nós temos essa convicção de que nós somos igreja de Deus, a igreja de Deus que está em Amarante, a igreja de Deus que foi vivificada pelo Espírito Santo, transformada pelo sangue de Jesus. Crescer em santidade é difícil, meus irmãos, mas é importante e é indispensável. E o nosso Deus, Ele é aquele que nos dá força para lutar contra o pecado. É fato, meus irmãos, que muitos de nós erramos em muitas coisas, como diz a carta de Tiago. Na história dos santos e dos servos de Deus, ainda que sendo homens de fé, há muitos detalhes de explicação dizendo assim: foi um homem de fé, mas fez tal coisa, entretanto, porém aquilo, e fez aquilo outro. Mas são homens e servos de Deus que se arrependem dos seus pecados. E se estivermos, meus irmãos, dispostos a dizer como o apóstolo Paulo: desventurado homem que sou, miserável homem que sou, desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, ele segue os meus passos. Devemos estar dispostos para dizer também, assim como o apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo da soberana vocação. Você prossegue para o alvo. Sim, meu irmão. Sim, você que reconhece o seu pecado, esteja disposto a prosseguir para o alvo. Esteja disposto a abandonar o pecado. Esteja disposto a viver uma vida santificada, uma vida em comunhão com Deus, em harmonia com Deus. A santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus. Isso nós obtemos através das Sagradas Escrituras. A pessoa mais santa é aquela que em tudo concorda com Deus. A santificação sempre será uma obra progressiva. As graças manifestadas por alguns crentes ainda estão na erva. Existem alguns que os primeiros sinais estão começando a brotar. Aquela pequena planta começou a germinar. Outros, a espiga já está brotando. E somente alguns estão com o grão cheio, estão cheios de grãos. Mas tudo, meus irmãos, deve ter um começo, e jamais deveríamos desprezar os pequenos inícios. Talvez você olhe para você nessa noite, para si mesmo, e diga: pastor, de fato, em minha vida não há tantos frutos da santificação. Mas, meu irmão, tudo tem um começo. Comece a se esforçar, recomece sua vida de santificação. Não importa se você é jovem ou se você já está com a idade mais avançada, todos nós somos participantes desse desafio, daquilo que nos é proposto nas Sagradas Escrituras para uma vida santificada. A única evidência segura de que estamos em Jesus e de que Jesus está em nós é quando vivemos uma vida de santidade. E mais uma vez perguntamos: estamos vivendo uma vida santificada? Nós vivemos para o Senhor? Nós estamos ligados a Cristo, a videira verdadeira? Nós estamos unidos àquele que é o Salvador do mundo? Ou nós estamos alienados de Deus? Não há meio termo. Não tem como ficar no muro. Ou estamos em Cristo, ou estamos apartados de Cristo.
trazemos algumas perguntas para a nossa reflexão. A nossa obediência é conhecida por todos? Pergunte para si mesmo: a minha obediência, a minha santificação é conhecida por todos? As pessoas lhe conhecem, meu irmão e minha irmã, você por ser uma pessoa santa, alguém que se desvia do mal, alguém que vive com integridade, alguém que ama ao Senhor, alguém que quando passa as pessoas dizem: ali vai o servo do Deus Altíssimo. Ou você é um motivo de vergonha, ou você é alguém que já não luta mais as batalhas do Senhor em prol da santidade. A nossa obediência é conhecida por todos. Quem somos nós? Quem somos nós aos olhos do mundo? E principalmente, quem somos nós diante de Deus? Somos santos, santificados por Jesus, chamados para sermos santos? Ou somos hipócritas? Ou somos aqueles que, como os escribas e fariseus, estavam tão belos aos olhos do mundo, mas Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são como um sepulcro caiado. Por fora vocês são tão belos, tão lindos, tão majestosos, tão cheios da religião. Vocês conseguem bater tanto no peito e dizer: nós somos filhos de Abraão, mas eis que não passam de raça de víboras, filhos de Satanás. Porque no interior de um sepulcro a única coisa que há são restos de mortos. E assim eram os escribas e fariseus. Nós precisamos ter uma nova vida. Somos conhecidos pela nossa obediência ao Senhor, por sermos santos. O céu que você tem em sua mente, em seu coração, é um lugar santo. Porque não duvide, no céu, meus irmãos, o Senhor que habita no alto e sublime trono, Ele é santo. Os anjos são santos, aqueles que lá residem são santos. Tudo que lá há é santo ao Senhor. É como disse Spurgeon: seria mais fácil um peixe viver numa árvore que um ímpio no paraíso. É um absurdo muitas vezes. O camarada vive na prostituição, vive nos vícios das drogas, nunca professou a fé em Jesus Cristo, e quando morre, as pessoas colocam logo uma foto com as asinhas atrás, dizendo: uma estrelinha foi para o céu. Com certeza não foi para o céu dos santos em Cristo Jesus. Com certeza não foi para o céu que está reservado para aqueles que amam ao Senhor, porque este céu daqueles que amam ao Senhor, para aqueles que vivem na iniquidade, é uma monotonia, é uma verdadeira desgraça. Ninguém quer ir para esse céu. Alguém que vive na iniquidade não quer ir para o céu e não vai querer ficar lá, ainda que passasse os portões celestiais. Porque a única coisa que vai encontrar lá é um povo santo, é um povo que declara junto com os anjos: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É um povo que louva a Deus, é um povo que ama a palavra, é um povo que deseja a presença de Deus, que ama os tabernáculos do Senhor. E a única coisa que um ímpio quer é estar onde Deus está, é estar no lugar da presença de Deus, porque ele ama as trevas e odeia, detesta a luz, porque a luz revela os pecados da sua alma, e ele não quer estar neste lugar. Cada indivíduo haverá de ressuscitar com o mesmo caráter com que deu o seu último suspiro. Onde será o nosso lugar se tivermos vivendo hoje na iniquidade?
Se vivermos hoje estranhos à santidade, onde será o seu lugar? Não se engane. Não se engane. A pior coisa é quando alguém que vive como um ímpio engana-se a si mesmo dizendo assim: eu sou salvo. É a pior coisa do mundo, porque nunca vai se arrepender dos seus pecados, nunca vai se voltar para Deus em arrependimento, em fé. Se você está vivendo uma vida de iniquidade, se você tem negado a Deus com as suas obras, se o seu coração não é reto diante de Deus, arrependa-se, reconciliai-vos já com Deus. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas, meus irmãos. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Você pode provar que é um filho de Deus? A nossa última pergunta de reflexão. Nunca afirme que você é um filho de Deus, que o sangue espiritual de Jesus Cristo corre em suas veias, sem que você seja alguém santo. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Não há criatura que não fique, ó Senhor, diante dessa palavra, com a sua consciência tocada, o seu coração não seja de alguma forma despertado para saber e para compreender a verdade que nós precisamos nos voltar para Ti com fé, com arrependimento. Ó Senhor, transforma as nossas vidas. Senhor, transforma a vida desse pastor, transforma a sua mente, transforma o seu coração, transforma o seu viver, transforma a vida daqueles que estão aqui nessa noite. De igual modo, ó Senhor, todos nós, para sermos como verdadeiros luzeiros que resplandecem em meio às trevas, para sermos luz e não trevas, para sermos sal, para sermos aqueles que são povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ó Senhor, nós rogamos a Ti que fenda os céus e desça sobre a nossa vida e dissipe dos nossos corações todo o apego ao pecado, dissipe das nossas mentes toda a falta de fé para lutarmos contra o pecado. Ó Senhor, nós rogamos a Ti, o único Deus vivo e verdadeiro, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos nós e sobre todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra. Amém.